Imagine um homem comum, vivendo numa cidade antiga, cercado por hábitos, segurança e previsibilidade, quando de repente uma voz que ele não podia provar para ninguém atravessa o silêncio da sua rotina. Não era um convite para conforto, era um chamado para a ruptura. Era como se o céu lhe pedisse: sai do lugar onde você aprendeu a respirar, deixa para trás o chão onde seus pés se sentem donos, e caminha para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Esse homem era Abrão, mais tarde chamado Abraão. E o que o tornaria gigantesco na história não seria a força do braço, a esperteza do comércio, nem a glória de um trono, mas a coragem de obedecer quando quase tudo dizia para ficar. Só que sua trajetória, longe de ser uma linha reta de vitórias, é uma estrada cheia de curvas, medo, conflitos, escolhas difíceis e provas tão intensas que parecem capazes de quebrar qualquer coração. E é justamente por isso que a história de Abraão continua viva, porque ela não esconde falhas, não suaviza dores, não disfarça as contradições da caminhada humana diante de um Deus eterno. Antes de tudo, é importante lembrar o contexto: aquela família vinha de Ur dos Caldeus, um centro importante do seu tempo, com estrutura, comércio e rotina estável. Terá, o pai, teve 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. Harã morreu cedo, deixando um menino chamado Ló, que passou a viver sob o cuidado dos parentes. Abrão era casado com Sarai, uma mulher admirada, mas marcada por uma dor silenciosa, ela não conseguia engravidar. Para um povo que enxergava a descendência como continuidade, proteção e honra, a esterilidade era uma ferida diária, uma pergunta sem resposta no meio do acampamento, um peso que voltava toda vez que o tempo passava e nada mudava. Mesmo assim, por um período, a vida parecia seguir o curso de sempre, até que Terá decidiu partir de Ur em direção a Canaã, levando Abrão, Sarai e Ló. A jornada não foi concluída de imediato, porque a família se estabeleceu em Harã, e ali Terá viveu até morrer. Foi naquele cenário, já longe de Ur e ainda longe de Canaã, que o chamado de Deus ecoou com força na vida de Abrão, como uma convocação que não deixava espaço para negociação: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa era grande demais para caber na lógica. Deus falava de futuro e de impacto global, de bênção que alcançaria povos, e de uma história que ultrapassaria a vida do próprio homem. E o mais surpreendente, Abrão já tinha 75 anos. Era uma idade em que muitos pensariam em conservar, não em recomeçar, em reduzir, não em expandir, em se proteger, não em se expor. Mas ele se levantou, reuniu Sarai, chamou Ló, separou seus bens, seus servos, seus rebanhos, e caminhou rumo ao desconhecido. Fé, aqui, não é um sentimento bonito, é uma decisão prática. É pegar o que se tem e aceitar que a direção não está sob controle humano, mas sob uma palavra divina. Quando Abrão entrou em Canaã, percorreu caminhos até Siquém. Ali, segundo a narrativa, Deus lhe apareceu outra vez, reafirmando: aquela terra seria dada à sua descendência. Abrão, como resposta, ergueu um altar. Não era apenas um gesto religioso, era uma declaração de prioridade e pertencimento. Era como marcar no chão: aqui eu reconheço quem me trouxe. Em seguida, ele seguiu para a região de Betel e Ai, e novamente construiu um altar, invocando o nome do Senhor. Cada altar era um marco: eu não cheguei aqui por acaso, eu cheguei porque confio. Só que a terra prometida não demorou a mostrar que promessa não significa ausência de problemas. Uma grande fome atingiu a região, e permanecer ali se tornou praticamente impossível. Abrão, então, desceu ao Egito em busca de sobrevivência. E é aqui que a história revela algo que muita gente tenta esconder quando fala de fé. Abraão também teve medo. No caminho, ele observou a beleza de Sarai e imaginou o pior cenário. Temendo que os egípcios o matassem para ficar com sua esposa, pediu a ela que dissesse ser sua irmã. Essa estratégia, que parecia prudente, aos olhos do medo, abriu portas para uma crise moral e familiar. Sarai foi levada para o palácio do faraó, e Abrão recebeu presentes, gado e riqueza. Por fora, parecia vantagem; por dentro, era desgaste, culpa e risco. É possível ganhar coisas e perder paz ao mesmo tempo. Mas Deus interveio, atingindo a casa do faraó com pragas, e a verdade veio à tona.
O rei confrontou Abrão, indignado com o engano, e o expulsou do Egito, mandando que ele partisse com Sarai e com tudo o que possuía. Abrão voltou para Canaã carregando bens acumulados, mas também uma lição: quando o medo dirige, a promessa vira cenário de confusão. De volta, ele retornou ao Negueb e depois subiu até Betel, ao lugar do altar antigo. É como se precisasse reaprender o caminho do coração, voltar ao ponto onde havia invocado Deus antes de complicar tudo. Ele buscou o Senhor outra vez, reafirmando o compromisso. Só que a riqueza, somada ao que já possuía, criou um novo problema: a terra não sustentava tantos rebanhos e tantos servos. Ló também prosperara, e os pastores de ambos começaram a brigar por espaço e recursos. Não era apenas disputa de capim, era o risco de uma divisão familiar, um escândalo público diante de povos que já ocupavam a região. Abraão, apesar de ser o mais velho e o líder, escolheu um caminho que parece fraco aos olhos do orgulho, mas é forte aos olhos da maturidade. Ele chamou Ló e propôs paz: não vale a pena brigarmos. Somos parentes. Escolha para onde quer ir, se você for para um lado, eu vou para o outro. Era generosidade real, não discurso. Ló olhou o vale do Jordão, viu água, fertilidade, aparência de abundância, e escolheu o melhor aos olhos. Ele se aproximou de Sodoma, uma região conhecida por perversidade e corrupção. Abraão ficou em Canaã. A decisão parecia apenas prática, mas carregava um significado profundo: um escolheu pelo que parecia, o outro se manteve pela confiança. Depois da separação, Deus apareceu novamente a Abraão e ampliou a promessa. Levanta os olhos e olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que vês eu darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei tua descendência numerosa como o pó da terra. A mensagem era clara: a separação não diminuiria o que Deus tinha preparado. Abraão se estabeleceu em Hebrom, nos carvalhais de Manre, e edificou mais um altar. A vida dele seguia marcada por esse padrão: caminhar, enfrentar, levantar altar, recomeçar. Enquanto Ló se aproximava de Sodoma, Abraão seguia, passo a passo, em direção ao propósito. Mas a escolha de Ló trouxe consequências. Naquele tempo, uma guerra estourou entre uma coalizão de 4 reis e 5 reis menores da região, incluindo os reis de Sodoma e Gomorra. Os 4 reis venceram, saquearam cidades, levaram bens e pessoas como prisioneiros. Entre os capturados estava Ló, levado junto com tudo o que possuía. Quando Abraão soube do ocorrido, não ficou imóvel. Mesmo sendo um homem pacífico, entendeu que proteger família e fazer justiça exigia ação. Ele reuniu 318 servos treinados, homens preparados, aliados de confiança, e saiu em perseguição. Sua estratégia foi ousada e precisa: dividir o grupo e atacar à noite, quando o inimigo relaxa, quando a segurança parece garantida. A emboscada deu certo. Abraão derrotou os reis invasores, recuperou os bens, libertou os prisioneiros e resgatou Ló e sua família. Ao retornar, Abraão foi recebido pelo rei de Sodoma, mas também encontrou um personagem misterioso: Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele trouxe pão e vinho, abençoou Abraão e declarou: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. Abraão reconheceu a autoridade espiritual daquele sacerdote e deu a ele o dízimo de tudo. Já o rei de Sodoma tentou negociar, oferecendo os bens, desde que as pessoas fossem devolvidas. Abraão recusou com firmeza, não queria que ninguém dissesse que ele havia sido enriquecido por Sodoma. Ele aceitou apenas o que era justo para os aliados. Esse episódio revela o caráter do patriarca: coragem no resgate, integridade diante de riquezas, e reverência diante de Deus. E logo depois dessa vitória, Deus apareceu novamente e disse: não temas, Abraão. Eu sou teu escudo, tua recompensa será grandíssima. A frase era consolo e direção: segurança e herança viriam do Senhor, não de acordos com gente corrompida. Mas havia uma inquietação persistente: a promessa de descendência ainda não se cumprirá. Abraão podia ter terras, rebanhos, respeito, mas não tinha um filho. Ele falou com Deus com honestidade: Senhor, de que adianta tudo isso se continuo sem herdeiro? Meu servo herdará o que tenho.
Deus respondeu com clareza: ele não será teu herdeiro. Um filho teu, gerado por ti, será o herdeiro. Então Deus o levou para fora e mandou olhar para o céu: conta as estrelas, se puder. Assim será tua descendência. Abraão creu, e essa fé foi considerada justiça. Ali, a história registra um momento decisivo: a confiança de Abraão se torna fundamento para uma obra maior de redenção. Em seguida, Deus pediu que Abraão preparasse um pacto conforme o costume antigo: um novilho, uma cabra, um carneiro, além de uma rolinha e um pombinho. Abraão cortou os animais ao meio e colocou as metades uma de frente para a outra. A tarde avançou, aves de rapina desceram, e Abraão as espantou, como quem protege o cenário de uma promessa. Quando o sol se pôs, um sono pesado caiu sobre ele, e um grande temor o envolveu. Deus revelou algo surpreendente: sua descendência seria estrangeira numa terra alheia, sofreria opressão e escravidão por 400 anos, mas depois seria libertada com riqueza. E então, na escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passando entre as metades dos animais. Era como se o próprio Deus atravessasse o corredor do pacto, assumindo sobre si a responsabilidade da aliança. O Senhor declarou que daria à descendência de Abraão uma terra ampla, demarcando fronteiras que iam de regiões ligadas ao Egito até o Eufrates. Era a confirmação de um compromisso inquebrantável. Mesmo assim, o tempo continuou passando, e a espera pressionou o coração. Sarai, vendo os anos acumularem e a promessa não se concretizar, começou a duvidar. E, como acontece com frequência, a dúvida procurou um atalho. Ela ofereceu sua serva egípcia, Agar, para que Abraão tivesse um filho por meio dela. Naquele contexto cultural, isso era visto como solução aceitável, mas não era o plano original de Deus. Abraão aceitou a sugestão, e Agar engravidou. A gravidez despertou tensão, Agar passou a desprezar Sarai. Sarai se sentiu humilhada e confrontou Abraão. Abraão, tentando evitar conflito, permitiu que Sarai agisse como quisesse. Sarai tratou Agar com dureza, e Agar fugiu para o deserto. Ali, perto de uma fonte, um anjo do Senhor encontrou Agar e falou com ela, mandou que voltasse e se submetesse, e anunciou que o filho se chamaria Ismael, porque Deus ouvirá seu sofrimento. Prometeu que Ismael também teria descendência numerosa, embora marcada por conflitos. Agar voltou e deu à luz Ismael quando Abraão tinha 86 anos. Parecia que finalmente havia um herdeiro, mas Deus ainda tinha outros planos. 13 anos se passaram. Abraão chegou aos 99. E então Deus apareceu novamente, trazendo uma convocação mais profunda: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê íntegro. Farei aliança contigo e multiplicarei sobremaneira a tua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra. E, nesse encontro, Deus fez algo que transformou a identidade: mudou o nome de seu servo. Não te chamarás mais Abrão, teu nome será Abraão, porque farei de ti pai de muitas nações. O significado do nome passou a carregar o destino. Deus também mudou o nome de Sarai para Sara e anunciou que dela nasceria um filho. A promessa parecia impossível: Sara tinha 90 anos e era estéril. Abraão riu, pensando na lógica do corpo. Mas Deus reafirmou: Sara teria um filho, e ele se chamaria Isaque, riso. O riso que nasceu da incredulidade se tornaria riso de alegria. Deus também confirmou que abençoaria Ismael, fazendo dele pai de 12 príncipes e uma grande nação, mas a aliança principal seria com Isaque. Como sinal dessa aliança, Deus ordenou a circuncisão: todo macho deveria ser circuncidado, e o rito se tornaria a marca do pacto. Abraão obedeceu no mesmo dia. Ele, Ismael e todos os homens da casa foram circuncidados. Pouco tempo depois, 3 visitantes misteriosos chegaram à tenda de Abraão no calor do dia. Abraão os recebeu com pressa e honra, oferecendo água, pão, carne, leite, coalhada. Ele serviu com generosidade, como quem reconhece que há algo espiritual naquele encontro. E antes de partirem, um deles declarou: daqui a 1 ano voltarei, e Sara terá um filho. Sara ouviu de dentro da tenda e riu em silêncio, porque era velha e já havia passado o tempo de gerar. Mas Deus a confrontou: por que Sara riu? Acaso há algo impossível para o Senhor? Era o lembrete de que o tempo divino não obedece ao calendário humano.
Depois dessa visita, Abraão caminhou com os visitantes até um ponto elevado de onde se via Sodoma. E então Deus revelou que o clamor contra Sodoma e Gomorra havia se multiplicado, e que o pecado daquelas cidades era gravíssimo. Abraão tomou coragem para interceder. Ele sabia que Deus é justo, mas também misericordioso. Perguntou se Deus destruiria o justo com o ímpio. Começou com 50 justos, depois 45, 40, 30, 20, 10. Deus respondeu que pouparia a cidade por causa de 10 justos. Abraão parou ali, talvez porque não ousasse mais, talvez porque soubesse que nem esse número seria encontrado. Enquanto isso, os anjos desceram a Sodoma, onde Ló vivia. Ao anoitecer, Ló os viu à porta da cidade e insistiu para que ficassem em sua casa. Ele sabia do perigo. A noite revelou o horror, os homens da cidade cercaram a casa e exigiram os visitantes para práticas perversas. Ló, desesperado, tentou proteger os estrangeiros e chegou ao extremo vergonhoso de oferecer suas filhas, o que mostra como a perversidade do lugar confundia até o senso moral. A multidão se enfureceu e tentou invadir a casa. Os anjos intervieram, puxaram Ló para dentro e feriram os homens com cegueira, impedindo-os de encontrar a porta. Em seguida, ordenaram que Ló juntasse sua família e saísse, porque a cidade seria destruída. Os genros de Ló zombaram e não quiseram ir. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, sua esposa e suas filhas. Como demoravam, foram praticamente arrastados para fora. A ordem era clara: fugir e não olhar para trás. Ló pediu para se refugiar em Zoar, uma cidade pequena, e os anjos permitiram. Assim que ele chegou, fogo e enxofre caíram do céu, consumindo Sodoma e Gomorra. A esposa de Ló desobedeceu, olhou para trás e foi transformada em estátua de sal. De longe, Abraão viu a fumaça subindo como de uma grande fornalha. Deus cumpriu o juízo, mas teve misericórdia de Ló por causa da intercessão de Abraão. Mais tarde, assustado e sem paz, Ló deixou Zoar e foi morar numa caverna com as filhas. O medo e a falta de perspectiva conduziram a uma tragédia: as filhas embebedaram o pai e tiveram filhos com ele. Da mais velha nasceu Moabe, ancestral dos Moabitas, da mais nova nasceu Ben-Ami, pai dos Amonitas. A narrativa não romantiza, ela mostra como ambientes corrompidos e decisões desesperadas podem gerar marcas profundas para gerações. Enquanto isso, Abraão continuava em Canaã aguardando o cumprimento da maior promessa. E então, no tempo determinado, Sara engravidou e deu à luz um filho para Abraão. O menino foi chamado Isaque, riso, porque Sara havia rido e agora ria de alegria. Abraão circuncidou Isaque ao 8º dia, conforme Deus ordenara. O acampamento se encheu de celebração. Porém, à medida que Isaque crescia, Ismael começou a zombar dele. Sara viu o perigo dessa rivalidade e exigiu que Abraão mandasse embora Agar e Ismael, para que o filho da serva não compartilhasse a herança com Isaque. Abraão ficou profundamente triste, porque Ismael também era seu filho. Deus, então, falou com Abraão, que ele atendesse ao pedido de Sara, pois a descendência da aliança seria por Isaque, mas que não temesse por Ismael, porque Deus também faria dele uma grande nação. Na manhã seguinte, Abraão separou pão e um cantil de água, entregou a Agar e a despediu. Agar e Ismael vagaram pelo deserto de Berseba até a água acabar. Sem forças, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e se afastou, porque não suportava vê-lo morrer. Ela chorou, e o menino chorou. Deus ouviu o clamor de Ismael e enviou um anjo, dizendo a Agar para não temer. Deus abriu os olhos dela, e ela viu um poço. Ela encheu o cantil, deu água a Ismael, e o menino cresceu forte no deserto, tornou-se arqueiro, viveu em Parã, e Agar conseguiu para ele uma esposa do Egito. Assim, a promessa de Deus sobre Ismael também começou a se cumprir. Abraão permaneceu em Canaã, fortalecendo alianças e vivendo como peregrino. Um rei local, Abimeleque, percebeu que Deus estava com Abraão e propôs um pacto de paz. Abraão aceitou, e eles selaram um acordo em Berseba. Abraão plantou uma tamargueira e invocou o nome do Senhor, o Deus Eterno. A história mostra um homem que não vive só de eventos espetaculares, mas de perseverança, construção de paz, cuidado com fontes de água, e fidelidade nas rotinas. Só que a jornada de Abraão ainda teria um ápice que mudaria tudo.
Isaque cresceu, o filho da promessa, o herdeiro esperado por décadas. E então Deus colocou Abraão à prova com um pedido impensável: toma teu filho, teu único, a quem amas, Isaque, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. A ordem era devastadora, porque parecia contradizer a própria promessa. Abraão esperara cerca de 25 anos para ver Isaque nascer. Mesmo assim, ele se levantou cedo, preparou lenha, separou o fogo, partiu com Isaque e 2 servos. A viagem durou 3 dias em que cada passo provavelmente era um confronto interno entre amor e obediência. Ao avistar o monte à distância, Abraão disse aos servos: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino iremos adorar e voltaremos. Mesmo diante da prova mais dura, ele falou como alguém que acreditava no retorno, como alguém que confiava que Deus poderia prover o impossível, até mesmo ressuscitar, se necessário. Isaque carregava a lenha, e perguntou com inocência e lógica: Pai, temos o fogo e a lenha, onde está o cordeiro? Abraão respondeu com fé que segurava as lágrimas: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. No topo do monte, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha, amarrou Isaque e o colocou sobre o altar. Quando estendeu a mão para pegar a faca e imolar o próprio filho, uma voz do céu o interrompeu: Abraão, Abraão! Não estendas a mão contra o menino. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Ele o tomou e o ofereceu no lugar de Isaque. E chamou aquele lugar de O Senhor Proverá, porque ali Deus mostrou sua fidelidade. O anjo do Senhor falou novamente, reafirmando a promessa com juramento, que Deus abençoaria Abraão, multiplicaria sua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar, e que por meio dela todas as nações seriam abençoadas, porque Abraão obedeceu à voz de Deus. Abraão desceu do monte com Isaque e voltou para Berseba. Esse episódio ficou como a maior prova de fé do relato bíblico, e também como um sinal profético que aponta para algo maior, para a ideia de um substituto provido por Deus, para uma provisão que não depende da capacidade humana. Depois disso, a vida continuou, e o tempo trouxe um luto inevitável. Sara, a esposa fiel de Abraão, morreu aos 127 anos, em Hebrom, na terra de Canaã. Abraão chorou e lamentou, mas também agiu com responsabilidade, precisava garantir um sepultamento digno. Como estrangeiro naquela terra, ele não possuía propriedade. Então foi até os hititas e pediu para comprar um pedaço de terra. Eles o reconheceram como príncipe de Deus e ofereceram sepultura gratuitamente, mas Abraão insistiu em pagar, para que fosse um direito legítimo e não um favor. Ele escolheu a caverna de Macela, pertencente a Efrom, e pagou 400 peças de prata diante de testemunhas. Sara foi sepultada ali. A compra do túmulo não foi apenas um enterro, foi uma afirmação de esperança. Era como fincar uma estaca dizendo: esta terra é promessa, minha família permanecerá aqui. Abraão viveu 175 anos. Uma vida longa e cheia de experiências marcantes. Saiu de Ur, enfrentou fome, foi ao Egito, retornou, separou-se de Ló, travou guerra para resgatar família, encontrou Melquisedeque, recebeu promessas, esperou décadas, viu um filho nascer do impossível, passou pela dor de despedir outro filho, intercedeu por cidades, subiu Moriá, desceu com Isaque vivo, chorou a morte de Sara, comprou um túmulo, preparou o casamento do herdeiro, e por fim morreu em boa velhice, cheio de dias. E um detalhe comovente encerra sua história: Isaque e Ismael, antes separados, se reuniram para sepultá-lo na caverna de Macela, ao lado de Sara. A jornada de Abraão não é apenas a história de um homem, é o início de um plano divino que atravessa gerações, anunciando bênção que alcança nações. A história dele nos ensina que a fé não é um atalho para uma vida fácil, mas uma forma de caminhar quando a vida é difícil. Ela mostra que promessas podem demorar, mas demora não significa abandono. Ela mostra que Deus pode corrigir nossos erros sem desistir do propósito. E ainda assim, foi lembrado como amigo de Deus. Porque, no fim, a fé verdadeira não é a ausência de fraqueza, mas a decisão de voltar para o altar. É olhar para cima, ver estrelas incontáveis, e dizer: eu não sei como, mas eu confio. É aceitar que Deus não precisa da nossa pressa para cumprir o que promete.
E quando chega o dia do teste, é segurar a lenha, subir o monte, e acreditar que o Senhor proverá. A jornada de Abraão nos lembra que o propósito de Deus não é só nos colocar diante de bênçãos, mas nos transformar por dentro, forjando paciência, confiança e obediência. E se Deus conseguiu transformar a vida de um peregrino como Abraão, Ele pode trabalhar na nossa história também. Se você se sentiu tocado por essa história, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas possam se inspirar nesse relato incrível. Até a próxima, e que Deus te abençoe.